com as coisas difíceis na vida. E aqui em Lucas 13, 22, vamos começar, e eu quero fazer um comentário breve sobre algo que já aparece aqui num primeiro momento, e aí a gente vai caminhando para a lição principal de hoje. Todos encontraram? Falando de Cristo, diz que ele percorria as cidades e as aldeias. O que ele ia fazendo? Ensinando e caminhando para Jerusalém, que tem uma lição importante para nós. Você pode viver a sua vida na dispensação do que você foi chamado para fazer, e indo onde a tua vida vai cobrando, vai exigindo, vai demandando, mas você nunca pode perder de vista que você, como Jesus, como eu, estamos todos caminhando para onde? Para Jerusalém, a Jerusalém celestial. Todo dia que amanhece, para mim, eu digo assim no meu coração, é um dia a menos. Eu faço essa brincadeira que eu tenho 25 anos e que tem um fundo de verdade. Toda brincadeira que eu faço tem um fundo de verdade, né? E eu brinco assim porque eu não olho a vida como uma coisa que acumula. Tem gente que fala, é mais um dia, ou é mais um ano de vida. Não, na verdade, eu nasci em contagem regressiva. Então, cada dia que passa é um dia a menos aqui nessa terra, porque desde o começo eu fui chamado para ir a Jerusalém. O nosso chamado é para ir para Jerusalém. Amém? Então, vamos ali de novo, percorrendo, né, as cidades, vivendo a vida como a vida tem que ser vivida, fazendo o que a gente tem que fazer, e no caso de Jesus, ele ensinando, nós vamos fazendo as coisas concernentes à nossa carreira, às nossas escolhas, às nossas missões, mas no final das contas, todos estamos caminhando para Jerusalém. Nunca tenha isso, não perca isso de mente, que você está caminhando para Jerusalém. Só que nesse tempo, um dos discípulos, está ali no 23, disse-lhe eu já falei que eu suspeito que seja Pedro, ele estava um pouco confuso. Por quê? Antes de ler, eu vou tentar explicar. Esse cara, ele vinha prestando atenção ao ensinamento de Jesus, a como Jesus vivia, e ele percebeu que a multidão seguia Jesus. Tinha muita gente seguindo Jesus. Foi, além de tudo, um fenômeno, porque as pessoas, muita gente, inclusive das igrejas evangélicas, elas estão, mas elas nem sabem por que estão. Você sabe que todo fenômeno humano, até esse do evangelho, tem muita gente que não sabe nem porque está ali. Não sei se vocês acompanharam, uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos atrás, eles fizeram uma manifestação em Brasília, e pode cortar o meu pescoço, que eu não falo que era sobre coisa de Lula, não vou falar, porque não pode falar. E era uma manifestação, tinha um grupo indo pró e outro contra, né? Foi em Brasília, uns 2 anos atrás. E aí estava lá, o pessoal da reportagem, também corta o pescoço, não falo que é da Globo News, a moça foi fazer uma entrevista para as pessoas que estavam ali. Aí falaram assim, qual que é o teu nome? Fulano de tal, estava ele, acho que era esposa ou namorada, não sei. Falou, vocês são de onde? Nós somos do Rio Grande do Sul. E a manifestação lá em Brasília, alguns aqui devem ter visto isso. Por que você veio aqui? Falou, não, é que eles chegaram, a gente estava lá, eles falaram que iam dar R$ 400 por dia, e pão com mortadela, e a gente veio. Nós estamos aqui. Eu falei, tá amarrado, por que eu não vi? Porque 400 prata por dia, quem acha que dá para encarar? Irmão, 10 dias, 4.000. 400 por dia. 4.000, 10 dias dá 4.000. Você levar a esposa, conta cachorro também? Conta. Dá para pagar as contas, não dá? Eu estou fazendo uma brincadeira, mas aquelas pessoas, e foram coisa de 8, 9 ônibus, aquelas pessoas estavam lá, vamos falar delas, pelo menos aquelas que foram entrevistadas. Elas não estavam nem contra, nem a favor, mas elas estavam ali fazendo o número
Por quê? E aí foi uma furada da repórter, por isso que negócio que faz ao vivo sempre dá problema, né? Porque eles foram, na verdade, pelo dinheiro. Estou desempregado. Chega alguém aqui e fala, ó, estou indo para Brasília e vai ter uma manifestação 400 por dia. Eu entro do lado do motorista ali, ó, 400 pratas. É ou não é verdade? Vamos falar sério. Na hora. Onde que acerta? E já dou um conselho, é bom receber esse pessoal depois aí, ninguém vai saber. Então, onde tem um contrato para assinar, e diz que tinha pão com mortadela também, vai dizer que você não gosta de pão com mortadela. O dia que você for em São Paulo, é ou não é, Deval? Vai no mercado municipal. Já viram o pão com mortadela de São Paulo? É 700 gramas de mortadela. É mais... Oi? Patrícia, tem uns irmãos aqui que comem 3 daqueles sem fazer força. É bom, é muito bom. A pessoa vai, mas vamos voltar aqui, para de falar mal dos outros. Ela sabe o que está fazendo? Não. Esse cara, ele começou, não porque ele julgava, mas porque ele era atento a fazer essa comparação. Jesus está ensinando uma coisa que ele discerniu o que era, e ele via que aquele povão todo que estava seguindo Jesus não estava obedecendo aquilo que Jesus estava ensinando. E aí ele vai perto do Senhor e ele faz uma pergunta. Qual foi a pergunta? Na verdade, ele já pergunta respondendo, porque ele já sabe qual é a resposta, né? É bem típico isso aqui de esposa. Ela chega para o marido, amor, eu não posso comprar aquele sapato que eu vi, né? Ela já dá a resposta. É ou não é, irmãs? Ela diz assim, amor, eu não posso comprar aquela bolsa, né? Não, não pode. A gente já sabe das coisas. No fundo, todo mundo já sabe de tudo. Senhor, olha como que ele pergunta afirmando, são poucos os que se salvam. Porque se ele não tivesse dúvida mesmo, ele perguntaria, vai salvar muita gente ou pouca gente? Poucos ou muitos? Não, ele já ele faz a pergunta afirmativa. São poucos os que se salvam? E por que ele tem essa dúvida? Porque, repito, ele não vê coerência na vida de quem segue Jesus com o que Jesus está propondo, como evangelho, como palavra de Deus. E Jesus não fala sim ou não, mas olha como que ele responde. E ele respondeu no 24, porfiai, lutai, se esforçai, por entrar pela porta estreita. Em outras palavras, Jesus falou, olha assim, você teve um discernimento muito bom, você está atento. É bom quando a gente tem discernimento, quando você consegue perceber o que Jesus está ensinando. E aí ele fala, olha, vocês têm que lutar para entrar. E já vou avisando que essa é uma porta estreita. Por quê? Olha a continuação. Porque eu vos digo que muitos, e aí ele faz alusão àquela multidão toda que vem seguindo Jesus, muitos procurarão entrar e não poderão. Então, quando chegar o dia mesmo que essas pessoas quiserem entrar, elas não vão poder, elas não terão condições. É isso que a gente vai tentar entender. Deixa o Lucas 13 aí, vamos lá em João. Quem é a porta? Jesus? Onde que está escrito isso? João 10, vamos lá então. Só para testificar aqui com a palavra. Encontraram João 10? Depois de Lucas é João, aí você vai no capítulo 10 e encontra o verso 7. Achamos todos? Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, a porta não é uma igreja, né?
não é uma igreja evangélica, não é uma pessoa, não é um pastor, não é uma doutrina, não é um comportamento. A porta é o próprio Jesus, o próprio. Olha, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, aqueles que ofereceram a salvação antes de Jesus, são ladrões e salteadores de almas, de ovelhas, de vidas que, em tendo seguido aquelas doutrinas, vão, infelizmente, e se perdem espiritualmente. E os que vieram depois também, além de Jesus, são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas, quem é ovelha de verdade, não os ouviram. Porque você, quando entendeu, quando discerniu o evangelho, você não ouve mais o que não é Jesus, o que não é evangelho. Se eu chegar aqui e pregar uma coisa que não seja evangelho, se você é ovelha de Jesus, você não vai ouvir. Você fala, isso, pastor Fernando, coitado, fumou maconha estragada. E você vai embora daqui. Combinado, gente? Combinado? Qualquer um que não pregue evangelho, qualquer um que pare de apontar para Jesus e tire você para de ouvir. Vamos ler de novo, ó. Eu sou a porta, né, das ovelhas, em verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, ou que viriam depois, como vieram, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram, e nunca devem ouvir. 9, eu sou a porta. Diga, Jesus é a porta. Se alguém entrar por mim, só por ele, não tem outra porta, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Então, primeira coisa, a porta quem é? E ele se autodenomina uma porta larga, estreita. Se autodenomina uma porta estreita. Está dizendo, olha, para você entrar, você tem que porfiar. Você vai ter que começar uma luta, porque é uma porta estreita. Não é todo mundo que vai passar. Contra o que nós temos que porfiar? Vamos em Lucas 14 para começar a entender. Jesus ele vai tomando o assunto, vai seguindo, vai falando de outras coisas. Aí lá no capítulo 14, olha que interessante, 14, 25. Ele está andando e aquele povão todo seguindo Jesus. A igreja de Jesus está cheia, com sucesso. Tem pastor auxiliar, tem grupo de aconselhamento, tem banda, tem ministério de tudo que é tipo. É uma igreja que está no ímpeto dela. Aí acontece isso aqui, ó, 14, 25. Ora, ia com ele uma grande multidão. Aquele povão todo seguindo Jesus. E voltando-se, Jesus para aquela caminhada, ele olha para trás e ele fala o seguinte para essas pessoas: se alguém vier a mim e não aborrecer, quem? Seu pai, sua mãe, mulher, o cônjuge, no caso da mulher, o marido, quem mais? Os filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que ele está falando? Dessas pessoas em si? Não. Mas do que essas pessoas são para nós como influência. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. A nossa porfia com pai, com mãe, com cônjuge, com irmãos, com filhos, não é com elas em si, mas com a influência que elas têm sobre nós. Um exemplo, vou dar um caso pessoal. Meu pai depois, no final da vida, se converteu e tudo mais. Mas antes até inclusive dos meus pais se divorciarem, meu pai, eu não vou nem dizer que ele era alcoólatra, porque eu acho que o alcoólatra é aquele cara que bebe e fica bêbado. E meu pai bebia e não ficava bêbado.
Na verdade, ele ficava bêbado quando não bebia. Aí ele bebia para curar. Lá em casa, eu me lembro sempre, a vida toda, de ter um velho barreiro. Quem já viu um velho barreiro aqui? Já viram um velho barreiro? Meu pai tomava um negócio daquele todo dia. Todo dia, um trem daquele. Começava de manhã, no café da manhã, e quando ele chegava do trabalho. E eu me lembro que ele dizia assim: filho meu tem que beber. Chupeta, que no Paraná você fala bico. Viram chupeta de criança? Chupetinho de criança. Chupetinho. Ele pegava a nossa chupetinha, eu lembro, criança de colo ainda, eu lembro, tenho isso muito claro. Ele pegava a chupetinha, punha naquele copinho de pinga dele e mandava a gente chupar aquela chupetinha. E dizia: não faz cara feia, porque o homem bebe e não faz cara feia. E a gente... Meu pai, falando de uma... Não que ele quisesse que os filhos dele fossem alcoólatras, não era a intenção dele. Mas na cabeça dele, bebida era uma coisa de homem. Não é? Aí, depois eles se separaram, ficaram 24 anos separados, depois se casaram, depois eu já era grande e tudo mais. Não convivi com o meu pai mais a tempo de ter esse tipo de situação que Jesus está dizendo que pode acontecer. Mas vamos dizer que as coisas corressem o curso natural e ele tivesse me ensinado a beber e tudo mais. Um dia eu ia chegar em casa e ele ia servir a bebida e eu ia dizer para ele: pai, eu não vou beber. Mas por que você não vai beber? Aí eu ia dizer para ele: me converti. Entreguei minha vida para Jesus e o Evangelho de Cristo, não vou nem entrar no mérito de achar capítulos e versículos, porque as pessoas que não têm, elas precisam saber o motivo. Eu diria para ele mais ou menos assim: o Evangelho é um chamado para sensatez, para você ser uma pessoa equilibrada, para você ter uma mente livre, e a bebida e outros entorpecentes são alteradores de consciência. O Evangelho é um chamado para consciência sensata, não é? Uma pessoa que se embriaga, ela tem a sua consciência entorpecida, alterada. Então eu diria a ele: olha, eu não bebo mais. Então quando houverem as festas, as confraternizações, eu venho, porque eu tenho que vir. Esse é o erro do crente, né? Não, eu vou. Só que estando, eu não vou beber. Não vou agora, eu não bebo mais. O que isso ia fazer com meu pai em relação a mim? Leiam o começo do 26. Ele ia ficar como? Aborrecido. E eu não ia. Puxa, meu filho mais velho não bebe mais comigo. Virou crente agora. Ele ia ficar aborrecido. Eu estou falando de uma coisa bem, dando um exemplo, como a gente fala, ralé. Porque são outras coisas que acontecem. É ou não é? Por quê? Porque você agora está seguindo o ensinamento de quem? De Jesus. E o ensinamento de Jesus vai mudando você, vai mudando suas ideias, suas percepções, vai te fazendo ir contra tradições que você herdou da família, e você começa a aborrecer pessoas. Então Jesus falou: olha, se vocês que esse povão todo atrás de mim, se vocês querem vir a mim e acham e pensam que para seguir o evangelho vocês não vão aborrecer, vamos de novo, pai, quem mais? A mãe, a esposa, o marido, os filhos, irmãos e irmãos, e ainda também, que eu acho que esse é o mais sério, porque é uma luta que acontece dentro, a sua própria vida, porque você, quando se converte, você vai contra a sua própria vida. Quem teve que, em obedecendo o evangelho, mudar radicalmente, pastor? Eu mudei, radical, mudou. Você teve que tomar uma decisão. É a porta estreita. Você fala: bom, ou eu fico por aqui, ou eu entro nessa porta, ou pulo de cabeça e vou seguir. Jesus falou: se vocês não fizerem isso, vocês não podem ser meus
discípulos, não podem. E aí ele não para por aí. E qualquer que não levar a sua cruz, e sempre que fala na cruz, fala da missão e da dificuldade que muitas vezes é para nós cumprirmos a nossa missão, e levando a cruz, obedecendo, seguindo a missão, não vier após mim, não pode ser meu discípulo, não pode. Eu fico, daqui a pouco você vai ver no desfecho da história, do lado de fora e nunca entro. E tem muita gente, são pessoas que estão acompanhando Jesus. Tem que estar decidido a fazer isso, a obedecer. Aí ele entra numa parábola, que chama-se a parábola acerca da previdência, ou da providência, previdência, que eu estou falando previdência, aí a gente fica, da providência. E para exemplificar o evangelho, claro que você pode usar aplicações para outras áreas da vida, mas ele está exemplificando o evangelho, ele diz o seguinte: pois qual de vós, querendo edificar uma torre? Eu quero ser de Jesus, quem quer, diga amém. Quero me entregar mesmo, estou como Jesus caminhando para Jerusalém, eu já aprendi que essa vida é passageira, eu quero sim o melhor da terra, o que eu puder desfrutar, mas eu sei que eu vou estar com o Senhor. As coisas que estão acontecendo no mundo estão me mostrando que é muito importante estar com Jesus. Você está num helicóptero, o helicóptero cai. Você está trabalhando, estoura a barragem. Você está dormindo, pega fogo lá, o ar-condicionado e te mata. Vocês não conseguem ver que a vida está nos ensinando que nós temos que estar preparados todo o tempo. Então, eu adquiri essa consciência, mas eu vou fazer isso porque Jesus me propõe, eu vou me assentar e eu vou fazer as contas dos gastos, de todas as implicações do que significa ser de Jesus. E se você fizer isso com honestidade, você vai ver que é muita coisa para ajustar. Eu até aproveito para falar sobre vida financeira. Nós estamos em dias apertados, não estamos? Tem que fazer conta, nós temos que fazer ajustes. Um país, por exemplo, quando ele está em crise, aconteceu na Grécia 2 anos atrás, eles tomam o que chama medida de austeridade. O que é uma medida de austeridade? Corta gasto. Onde der, só não corta em áreas básicas da vida, comida, saúde e moradia. O resto, corta tudo. E às vezes a gente tem que fazer isso na vida financeira. Pastor, eu estou apertado. Eu atendi um irmão esses dias, ele me dizendo que estava apertado e tudo mais. Aí eu falei, olha, já que você me procurou, eu me sinto em liberdade de perguntar quanto você ganha e como que você gasta o seu dinheiro. E a gente pegou um papel e eu fui perguntando mesmo. Falei, se você não quiser me ajuda, você pode levantar e ir embora, mas se quiser me ajuda, eu vou te ajudar. E ele foi falando, ganho tanto, tal, e aí eu perguntei se ele tinha carro, ele falou que tinha carro, dele eu perguntei quanto que ele pagava, ele disse que ele pagava 1.200 só da prestação do carro, mais outras coisas, enfim. Aí eu perguntei assim, você mora onde? Da tua casa até onde o seu trabalho, qual é a distância? Ele falou, não, pastor, é pertinho, 300 metros. E os seus filhos moram aonde? Estudam aonde? Ah, é 500 metros de casa, eu trabalho 300, eles estudam 500. Eu falei, olha, eu acho que eu posso te ajudar. Ele até brilhou os olhos. Acho que ele achou que eu ia abrir minha carteira. Que bobo. Eu falei, eu vou te dar uma boa solução. Não é bom, eu acho que você não vai gostar, mas venda teu carro. Porque se você vender teu carro, você vai ter um dinheiro, que eu acho que ele pode ter, e você vai economizar só da parcela R$ 1.200. Porque você não precisa, você trabalha perto de casa, teus filhos estudam próximo de casa. Eu falei, hoje, dependendo, se um dia chover, acontecer uma emergência, você chama um Uber 99, 115, não sei qual que número que tem aí, e pronto. É assim que a gente tem que fazer. Você tem que tomar. É o que Jesus está falando, olha,
Você quer mesmo resolver sua vida comigo ou com qualquer outra questão? O que a pessoa tem que fazer? Se assentar e chama todos os envolvidos nas questões relacionadas ao Evangelho. Se você é casado, chame tua esposa e fala, olha, esse é o caminho que eu vou. O preço é esse. O Paulo, por exemplo, o maior pregador que o mundo já viu, ele era casado. E a mulher dele não quis segui-lo. Não tem na Bíblia, mas a tradição cristã conta isso. Ele, como fariseu, casado, aí ele se converte, chega em casa, fala para a mulher dele, eu sou de Jesus. Ela diz, mas você perseguia esse caminho? Como é assim? Agora você vai pregar a favor de quem você pregava contra? Pois é, ela não quis, ele largou ela e foi embora. Deve ter tido aquela conversa. Falou, agora eu sou cristão. Você vem comigo? Não vou, então Deus te abençoe, eu estou indo. Foi embora. Por quê? Porque quando você calcula a conta dos gastos, você vai ter uma noção para ver se você tem como acabar. O que significa isso no Evangelho? Eu quero chegar no céu. Quem quer chegar no céu? Isso é o alvo. Imagine você ser de uma igreja, frequentar uma igreja e ir para o inferno no final da história. Olha o que ele fala no 28, no 29, digo. Para que não aconteça, que é o que Jesus quer, que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, você começou, mas aí só depois você falou, nossa, pastor, mas seguir Jesus é isso aí mesmo, é amar, é perdoar, é orar pelos inimigos, é ser fiel a Deus até a morte, não, de ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, é isso, é ser de Jesus, todas as implicações, para que tendo começado, não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer, dizendo, esse homem começou a edificar e não pôde acabar, não deu, não conseguiu, por quê? Porque ele não avaliou, ele estava ali, era o oba-oba. O movimento, como eu falei, o fenômeno humano aconteceu, a pessoa foi, está aquele povão todo seguindo Jesus, e foi o próprio Jesus que um dia falou de salvação, foi todo mundo embora, ficaram só os 12, e Jesus falou, vocês também querem ir? Vamos embora. É assim. Aí ele dá uma outra ilustração, no versículo 31. Ou qual é o rei? E aí nesse sentido também somos nós, porque ele nos instituiu reis e sacerdotes, que indo à guerra, a pelejar contra outro rei, no caso espiritual é Satanás, né? É o que vem contra nós. Não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000, de outra maneira, estando ainda o outro longe, não deixa a peleja chegar. Tem gente que fica protelando as soluções, achando que o tempo resolve, tempo não resolve nada. Resolve são ações. Manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer que de vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, nós somos o sal da terra. Mas se ele se degenerar, com que se adubará? Nem presta para onde? Para a terra, para essa vida, porque o crente, o salvo, ele é do céu, nós somos cidadão do céu, mas nós temos que prestar principalmente aonde? Aqui na terra. Imagine, irmãos, eu fico imaginando, pensando na cara do povo, e Jesus olhando e falando assim, ó, você não presta nem para essa terra. Às vezes a mãe, quando fica brava, você não vale o feijão que come. Bem que um tempo o feijão estava caro, né? Jesus, imagine, subiu de novo. Poxa, então quando você falar assim, você fala pelo menos um 10 eu valho. Né? Mas você já imaginou Jesus olhar para um discípulo e falar assim, olha, vocês não prestam nem para essa terra. Esse pessoal aí que, falando de política, que vai para deputado, político, que chega lá e faz as propinas também, como que chama? É cambada evangélica? Não, é bancada evangélica.
cambada evangélica. Eles tinham que estar ali para fazer a coisa certa, não é verdade? Não estão prestando. Fazer o que é certo, para ser o... Se eu falo cada uma, Deus me perdoe. Nem presta. Para quê? Para a terra, para casar, para ser feliz, para viver uma vida abençoada. E nem para quê? Nem para o monturo, nem para jogar fora, nem o que é desprezado. O monturo era todo tipo de sujeira que se acumulava, né, e ajuntava. E o que acontece com essas pessoas? Lançam no fora. Esse povão todo que está seguindo Jesus, diz, olha, tem gente aqui que eu vou lançar fora, porque não presta. E por que não presta? Porque não vive com coerência com o ensinamento do Senhor. Aí ele termina dizendo o quê? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, ouça. Faça uma avaliação da sua vida. Será que eu estou vivendo o Evangelho? Volta lá no 13, 25 agora. 24 ele diz, porfiai por entrar pela porta estreita, que é Jesus, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Já falo, não vai dar para entrar. Enquanto você não tomar decisões que você tem que tomar, você vê que são pessoas que querem entrar, mas elas não estão recebendo autorização para isso, por algumas coisas que as impedem, porque a porta é estreita, por enquanto não está. Tome decisões, daí que você vai conseguir entrar. E por que ele manda fazer isso o mais rápido possível? 25. Quando o pai de família, que é Deus, se levantar, e um dia isso vai acontecer, o que ele vai fazer? O que é cerrar? Se fosse com S era cerrar, cortar, não, cerrar aqui é fechar. E começardes a estar de fora, misericórdia, e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Quando que a porta fecha para o homem? No dia que ele morre. Aí não tem mais jeito. Enquanto você está vivo, você pode ser o ladrão da cruz, que fez tudo errado na vida, ainda dizer, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus é o quê? Foi a porta do paraíso para ele. E Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas quem não entrou em vida, e não fez os ajustes em vida que tinha que fazer, um dia essa porta vai fechar. Aí a pessoa vai querer bater, mas vai ouvir de lá uma voz que vai dizer, eu não sei quem é você. E aí essas pessoas vão dizer, então começareis a dizer, olha que interessante, gente. Temos comido e bebido na tua presença. Jesus é a porta. Imagine a casa como o céu, o paraíso de Jerusalém. Onde que essas pessoas estão? Estão por ali, ó. Comeram, ouviram o evangelho, o pão da vida, beberam da água do Espírito. Podemos também ilustrar dizendo que elas tomaram Santa Ceia. Não tomaram Santa Ceia? Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. A gente está aqui ouvindo a pregação. Eu assisto aquele pastor na televisão. E o que mais tem hoje é isso. Se você voltar 20 anos atrás, década de 90, final de 80, no início de 90, num domingo de manhã você só ia ter na Band o Jimmy Swaggart pregando de manhã. Quem lembra do Jimmy Swaggart? Pregava na Band de manhã. Um pastor americano ainda. Alguém lembra dele? Só ele. Hoje, domingo de manhã, onde não tem um pastor, tem um padre. É verdade, vocês gostaram. Você troca, né? Você vai pôr um jornal, não tem. Tá, tem um dia que eu falo, tá amarrado, só tem crente essa televisão. Não tem mais desculpa. Você põe na Band, tem um lá. Você põe no SBT, tem um tal de pastor Fernando lá.
Você põe na CNT, tem outro. Você põe na Record, tá outro. Você põe no 9, que é a Cultura, tem o padre lá, tá o Manzotti ali. Pensou a senhora, as famílias, tá lá o Manzotti. Aí você põe na 12, tá o Marcelo Rossi. Aí você põe no 14, está lá o Homem do Chapéu. Você põe no. Você põe o 16 é o Manzotti. O Manzotti também está louco. A concorrência está grande. Você põe no 19, está o outro crente. Você põe no 21, está em crente. Põe no 23, é a Rit. No 31 está a Batista agora. Está lá. Eu durmo no cu da Batista. Quando eu quero dormir, eu ponho no 31. Eu durmo. Porque eles falam gostoso, eu durmo. É bom para dormir, eu gosto. 32 está lá a Rit de novo. Aí você põe no 36, está lá o Adventista. Oi? Tá o padre do chapéu, verdade. Que agora não tem, você quer escapar, você fala para. Eu acho que agora deve ir para onde irei do teu espírito, né? Você vai e está lá alguém falando de Deus. Essas pessoas são justamente elas, porque o que o Joel fala é que nos últimos dias a palavra de Deus ia ir em toda a terra. Toda a terra. Então não tem hoje como as pessoas não estarem ouvindo a palavra. E eu imagino, coitado desse discípulo aqui, que ele viu naquele dia, ele não viu hoje. Porque ele ia chegar e ele falar, meu Deus, canais de rádio, de TV, internet, mídias sociais, tanto evangelho. Tem coisa que não é evangelho, mas a maioria é evangelho. É ou não é? Está falando de Deus, está falando de Cristo, está falando da palavra. Esse povo todo assistindo, frequentando, mas a vida deles não condiz com a mensagem que está sendo anunciada. Então começareis a dizer, 26, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens nos ensinado nas nossas televisões, nos rádios, nas redes sociais, todos os lugares. E ele vos responderá, o que ele responderá? Digo-vos, eu não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E ali, nesse lugar do desprezo, da não permissão para se entrar, haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Diga misericórdia. Sabe qual que vai ser a maior angústia dessas pessoas? Porque elas foram as pessoas que estavam bem pertinho da porta. Aqueles que viveram longe, que nunca quiseram nem saber, ainda nem terão essa angústia. Eles já sabem, né, como o ladrão falou, nós merecemos o que os nossos atos nos fizeram. Então essas pessoas que não querem, agora imagine essa pessoa que está todo dia, que ouve, que sabe dos hinos. É ou não é? Chega a qualquer lugar hoje, qualquer lugar. Se você puxar uma música, aí o povo vai cantando atrás. O povo conhece as músicas evangélicas, conhece. Você vai, antigamente, quando a pessoa acontecia uma coisa errada, o povo batia na madeira 3 vezes, né? Isola. Hoje, até quem não é, fala o quê? Está amarrado. Você vê ateu na televisão, você fala, está amarrado, o cara é ateu, mas ele amarra. Porque é uma coisa que já propagou, espalhou, né? O jeito que a gente fala, as palavras que tem na Bíblia, as pessoas sabem, mas não vivem de maneira a coerência do evangelho que aprendem. Pastor, o que a gente tem que fazer? Falei a palavra, gente. Não tenho o que dizer para vocês. Você tem que começar a ler o ensinamento de Jesus e começar a praticar. Lendo, aprendendo e praticando. Lendo, aprendendo e praticando. Lendo, aprendendo e praticando. Da melhor maneira que você puder. Pedindo a ajuda do Senhor.
porque o que ele falou é muito sério. E o que o discípulo percebeu é muito sério. Poucos são os que se salvam. E eu quero estar entre esses poucos. Quem quer estar? Eu também quero. É o que eu peço, Senhor, que eu seja desses poucos que serão salvos. E o que eu tenho que fazer? Porfiai por entrar pela porta estreita. Eu vou entrar. Ah, mas eu vou ter que deixar algumas coisas para trás. Deixa eu ver se eu acho. É o capítulo 9. Deixa eu ver se é o 9. Volta um pouquinho. Lucas mesmo. Já termino. É, isso mesmo. Vinte e três. Acharam? E dizia a todos, para todos os que seguem Jesus: se alguém quer vir após mim, quem quer, diga amém. O que tem que fazer esse alguém que disse amém? Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e vai com Jesus. Todo dia da sua vida, é dia a dia. Não adianta um dia e outro dia não. Porque qualquer que quiser salvar, no sentido de preservar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo? Na negativa do evangelho, esse homem vai conquistando coisas que o impedem de passar pela porta. Mas de que adianta? Do que vai aproveitar ele ganhar o mundo todo se ele se perder ou se prejudicar a si mesmo? Vai adiantar no final das contas? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem quando vier na sua glória e na do Pai e na dos santos anjos. Olha que interessante. Ele diz que o motivo de muitos não quererem passar pela porta é vergonha da palavra dele. Eu não tenho vergonha do evangelho. Amém? E nem de falar o que eu sou e por que sou e o que faço e por que faço. Não tenha vergonha, porque você está caminhando para ir para o céu. Amém? E é assim que a gente tem que fazer. E é assim que a gente vai fazer. Feche os olhos. Pai, essa palavra deveria causar grande temor nos corações. Eu fico imaginando aquele discípulo perplexo, porque ele, atento ao que Jesus dizia, ao que Jesus fazia, percebia que a vida dos seguidores de Jesus não era coerente com os ensinamentos recebidos. E é possível que ele tenha passado dias incomodado com aquela revelação, com aquela percepção. Talvez foram noites em claro pensando até nele mesmo: será que eu sou salvo? Porque se o que Jesus está falando é a verdade, então é possível que, sendo como eu sou, eu não estou salvo. E aquela dúvida foi consumindo a alminha dele, até que ele um dia chega perto de Jesus e fala: Senhor, é isso mesmo que eu estou entendendo? São poucos os que serão salvos? E Jesus disse: é isso mesmo. A porta de fato é estreita, como você discerniu, e muitos tentam, mas não podem passar pela porta, porque não estão dispostos a seguir, a obedecer, a renunciar, a se arrepender, a mudar aquilo que aprendeu, que recebeu como herança de pai, de mãe, de família. Então tome
Isso como lição. Porque um dia a porta vai se fechar e não vai adiantar bater. A hora de entrar é agora. Pai, mediante essa advertência, eu oro por mim, por todos os que estão aqui agora. Seja lá o que nos impede de passar pela porta, que a partir de hoje não seja mais impedimento. Eu quero entrar pela porta, Jesus, e deixar para trás tudo que eu tiver que deixar para trás, porque eu não terei por valor, eu não darei valor àquilo que me impede de ter a salvação. Nos dê essa consciência e esta coragem de tomar essa decisão, porque o maior tesouro, a maior riqueza que temos é a salvação em Jesus, que foi comprada e paga pelo sangue do Senhor. Fomos comprados por bom preço, portanto devemos glorificar a Deus no nosso corpo, no nosso espírito e na nossa alma, pois tudo é do Senhor. Eu te abençoo para que você entre pela porta que é Jesus. Ele é o único e suficiente Salvador. Em nome dele nós oramos e em nome dele nós agradecemos. E todos digam amém. Amém? É uma questão de decisão. Repito, leiam os evangelhos, leia o que Jesus ensinou e decida obedecer tudo que está na palavra. Amém? É só decidir. Ah, mas eu não sei, pastor. Decida. Pede Deus, a Jesus graça, Senhor, me ajude a tomar as providências que eu tenho que tomar. Lembra do Zaqueu? Subiu numa árvore. No dia que ele propôs que ele ia ver Jesus, já começaram as dificuldades. Mas ele subiu numa árvore para ver Jesus. Isso que a gente tem que dar um meio de doido mesmo. Fazer o que ele nos manda para a gente não perder a visitação dele. Amém, gente?